Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho do câncer de próstata. Novembro Azul está aí e com ele a campanha de conscientização a respeito do câncer de próstata e da saúde do homem de uma forma geral. Então, vou esclarecer alguns pontos, principalmente com relação à importância do câncer de próstata, fatores de risco, como é que se faz o diagnóstico, uma pincelada a respeito do tratamento e quais são as orientações atuais com relação ao rastreamento do câncer de próstata. O câncer de próstata ele é tido hoje o segundo mais frequente na população masculina, tá? E infelizmente hoje ainda cerca de 25% dos homens diagnosticados ainda morrem da doença e também 20% deles acabam identificando a doença já num estágio avançado, já não mais com probabilidade de cura. Daí a importância de se fazer o rastreamento e a identificação precoce, uma vez que nas suas fases iniciais, quando diagnosticado e realizado o tratamento, as chances de cura podem ultrapassar os 90%. Tá? Então, quais são os fatores de risco, aqueles fatores que aumentam a chance do indivíduo desenvolver o câncer de próstata? O primeiro deles é a idade. Quanto maior a idade do indivíduo, maior é o risco para que ele tenha o câncer de próstata. O histórico familiar pesa bastante. Um indivíduo que tem um parente de primeiro grau, um só parente de primeiro grau, com histórico de câncer de próstata, tem uma chance 2 vezes maior. Um indivíduo que tem 2 parentes de primeiro grau com a doença tem uma chance que chega a ser de 6 vezes maior de ter o câncer de próstata. Raça negra, também os negros também são orientados a iniciar mais precocemente o rastreamento porque estão em risco maior, tá? E um estilo de vida ruim, um estilo de vida moderno, cheio de alimentação industrializada, com sedentarismo, tabagismo. Isso não é novidade para ninguém, isso é fator de risco para uma série de doenças crônico-degenerativas que a gente fala, e dentre elas o câncer de próstata. Tá? Então a gente sempre frisa muito no dia a dia de consultório e de consultas que muitas das doenças que hoje são as 3 principais causas de mortalidade teriam um grande impacto se todos nós adotássemos um estilo de vida mais saudável. Tá? Então, com relação ao diagnóstico, como que a gente realiza o diagnóstico? O diagnóstico ele se baseia em realização do exame de sangue, que é o PSA, que é um exame feito no laboratório, um exame colhido no sangue, que vai identificar essa proteína, o antígeno prostático específico, tá? E baseado nos seus valores a gente vai definir ou não a necessidade de uma investigação complementar e o exame de toque. E aí sempre vem aquela pergunta, mas ainda, estamos aí no ano 2020, ainda vamos ter que ser submetidos ao exame de toque? Então sim, o exame de toque, ele primeiro que ele faz parte do exame físico, nesta faixa etária de pacientes ele faz parte do exame físico para a gente identificar tamanho prostático, se existe algum nódulo ou não, e principalmente pelo fato de que cerca de 1/5 dos casos o diagnóstico ele vai ser suspeitado apenas pelo exame de toque, O paciente tem o exame de sangue normal e no exame de toque acaba se identificando alguma alteração. Então, daí a importância de sim realizá-lo. Tá? Então, basicamente, são esses 2 itens que são necessários para se seguir na investigação. Então, estando ou o toque retal alterado ou o PSA alterado, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente realizar uma biópsia da próstata. Essa biópsia é feita geralmente por via transretal, ou seja, pelo ânus, e por ela se faz o diagnóstico definitivo do câncer de próstata, certo? E aí, baseado em alguns critérios que vão envolver dados extraídos da biópsia, dados de PSA e dados do exame de toque, nós vamos definir se é uma doença que está confinada ao órgão, se ela está presente somente na próstata, ou se existem indícios de que ela já não está mais somente na próstata, se ela
já acometeu as adjacências da glândula ou se porventura ela também já apresentou disseminação para outros órgãos. E aí, baseado nessa etapa, que a gente chama de estadiamento da doença, define-se então um tratamento. Então, considerando ser uma doença confinada à próstata, uma doença que está presente só na próstata. As duas principais formas de tratamento com intenção curativa, então, como é feito nesse caso, é a retirada, né, a extirpação cirúrgica da glândula e das vesículas seminais, que são umas estruturas que ficam próximas à próstata, ali, adjacentes à próstata. E ela hoje pode ser feita tanto pela via aberta, né, que é a via convencional por corte, tanto pela via videolaparoscópica, tanto quanto pela via assistida por robô, que tem crescido muito, principalmente aqui no nosso meio, aqui no Brasil. Tá? Nos Estados Unidos já está muito bem consolidada e também na Europa. A outra estratégia de tratamento, também com intenção curativa, é a radioterapia associada ou não a um hormônio que vai bloquear a produção de testosterona, que é um hormônio que pode alimentar, né, a progressão tumoral, enfim, a manutenção do tumor. Então, há casos em que se associa essa hormonioterapia. Com relação ao tratamento, basicamente é isso, né? Em casos em que a doença já está fora da próstata, as questões relacionadas ao tratamento elas precisam ser esmiuçadas, enfim, precisamos saber com relação aos sítios de disseminação para daí definir. Mas basicamente, quando a doença já não está mais somente na próstata, o que se faz vamos dizer assim, o controle da doença, né? E como que isso é feito? Diminuindo-se os níveis de testosterona, né, por meio ou de uma castração cirúrgica que a gente fala, né? Ou seja, faz-se a retirada de ambos os testículos ou do parênquima testicular, que é a região do testículo que produz testosterona, ou se faz uma castração química, que é o termo que a gente usa, quando a gente faz isso com o uso de medicamentos, tá? Que a gente dá o nome de terapia de privação androgênica. Tá? Bom, e tendo dado esse apanhado geral, quais são hoje as recomendações de rastreamento de câncer de próstata? Então, hoje a Sociedade Brasileira de Urologia orienta homens, de uma forma geral, a partir dos 50 anos, devem fazer o exame de toque e o PSA anualmente. Tá? Aqueles que são obesos ou que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata ou que são negros, esses têm que iniciar esse rastreamento a partir dos 45 anos, tá certo? E também fazê-lo anualmente, tá? Então, esse foi um apanhado geral, né? É um tema ainda, infelizmente, em alguns locais ainda do Brasil, um tabu, né? Muitos pacientes evitam a procura do urologista com receio, enfim, de alguma forma ferir a sua virilidade por conta de fazer o exame de toque, enfim, e infelizmente acabou entrando nessa estatística de pacientes que são diagnosticados com a doença em estadio avançado. Hoje, com o que a gente tem de ferramentas tanto diagnósticas quanto terapêuticas, o índice de cura e de satisfação do paciente após o tratamento, com manutenção da sua potência sexual, manutenção da sua continência, então são muito boas. Tá? Então fica aqui o meu alerta, né, todo esse esclarecimento para conscientizá-los da importância do Novembro Azul. A questão, volto a frisar, do estilo de vida, né? A gente, em ambiente de consultório, orienta o homem a procurar desde cedo o urologista para ter nele um médico, né, um amigo, um médico de confiança que vá construir ao longo da sua vida uma saúde plena, uma saúde atuando de forma preventiva contra as doenças crônico-degenerativas, incluindo o câncer de próstata. Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Agradeço o convite do Buriti Shopping por abrir essa porta para a gente de estar
abrindo esse espaço, né, para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Me acompanhem nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, @Dr. Bruno Vedovato. Espero vocês por lá. Um grande abraço, tchau, tchau.